É o que eu peço e já lhe agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não há Deus maior. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
Falemos com a paz do Senhor. Deixe o bem e ajude o Senhor. Problema de coração e o problema dele é seríssimo, de fazer cirurgia, né? Mas a idade dele não está permitindo fazer essa cirurgia. Então, eu só entendo na mão de Deus, né? E ele sabe de tudo. Se for para levar ele, ele sabe. Se for para ficar na terra, ele sabe. Então, eu só quero agradecer o meu Deus, que ele me deu força, né? Nem para ficar a luta. Não só ele também, ele está querendo passar por enfermidade.
porque foi o André, porque foi eu. Né? E muita coisa está acontecendo, mas eu creio na vitória. Né? Eu creio. Né? E isso eu tenho que agradecer em nome de Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé. Salmos 40. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lar horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, o meu Deus, as maravilhas que tens operado para convosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não fizeste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retiro dos meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua felicidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém? Convido a missionária Dolores para orar. A graça e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai, nos deixar, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te apresentamos, Pai, nossa vida nesta manhã. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. E desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos dizendo amém. Pode ficar em igreja. Eu peço que todos os irmãos estiverem orando. Tem alguém que faz parte da minha família, que essa pessoa está com o câncer terminal. Ela está hospitalizada e o intestino dela está fechando. O médico disse que não tem mais jeito. É uma mulher ainda jovem, acredito eu que ela tem uns 40 anos. E não constitui família, não tem filhos, não tem útero mais porque o câncer foi no útero, mas já se espalhou por outras partes do corpo. Então, tudo que ela come, ela coloca para fora. E ela pediu para vir para casa porque ela não quer ficar no hospital. Já que não tem jeito, ela quer morrer em casa. Eu não vou falar o nome porque é alguém que não quer nem que ninguém veja. E eu falando sobre esse assunto, né, com alguém da minha família também, ela falou, eu falei para ela, eu espero que vá ouvir lá a serva de Deus e pregue a ela o Senhor. Porque se não for para ser curado o corpo e preservado a vida aqui na terra, que pelo menos quando ela partir, ela vá descansar com Cristo Jesus.
E a pessoa falou para mim que foi o servo de Deus e alguém da família disse que se o Senhor curar, ele entrega a vida dele a Jesus. Acredito eu que é o trabalho de Deus. Eu disse para a pessoa que a gente estava conversando, espero que ele não deixe para entregar quando ele fazer o milagre. Porque talvez o milagre que ele opera não seja para preservar a vida aqui na terra, mas para preservar a vida dela lá do outro lado do reino. Aí a pessoa que conversou comigo disse: é verdade. Eu não vou revelar o nome, nem quem é alguém da minha família, mas que não quer que ninguém saiba. Então, eu só peço que igreja ore, só apresente, Senhor, aquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia, essa pessoa mora aqui do lado. E a pessoa que falou comigo disse assim: a gente só está esperando chegar a notícia. Eu digo: mas a última palavra de Deus, e se não for para curar o corpo, que pelo menos a alma dela se salva, que é o mais importante. E nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Amém? Eu convido a missionária Helena, ela está com a oportunidade. Logo depois, o departamento de Colônia de Betel está assim, com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu vou louvar o Senhor. Eu ia ler aqui uma palavra, mas eu vou louvar a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvar o Senhor. O hino da harpa 198. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, ele purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim, eu tomo assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim, eu tomo assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me a dor e todas as mágoas entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos eu queimei. Ele me conserva santo coração. Eu mundo uma onde persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim, eu tomo assim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente, eu viver. Os manos são de fogo, quem me protegerá? Até quem vem a mim no tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei. Onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor
estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. O departamento Coluna de Betel vai louvar o Senhor, em nome de Jesus.
Isaías 55, versículo 6. Essa mensagem poderosa de Deus que Deus trouxe ao meu coração para trazer para a amada igreja nesta manhã. Lemos junto, versículo 6. Busque o Senhor enquanto se pode achar, e volte enquanto está perto. Deixe o homem ímpio os seus caminhos, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Pode tomar o vosso assento no nome de Jesus. Quando nós vemos a qual Isaías ele vai profetizar para o povo de Israel, em uma época bem difícil, onde o povo estava sendo repreendido por conta do pecado. Isaías ele vai começar a profetizar. Isaías capítulo 55, versículo 6: busque o Senhor enquanto se pode achar. Se nós olhamos para essa palavra e se aprofundamos nela, nós devemos buscar a Deus, porque Ele é o nosso Criador, foi Ele que fez todas as coisas, e Ele diz: busque enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto. Quando nós olhamos para essa palavra, invoque enquanto está perto, nós começamos a se aprofundar na Sagrada Escritura, assim como Jesus, ele veio a primeira vez, ele também disse que viria a segunda vez, em João capítulo 14, ele entra dizendo: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria vos dito, mas vos prepare lugar. Porque eu vou, mas eu verei outra vez, para me buscar a vós, para que onde eu esteja, também esteja a vós. Então, nós se aprofundando nesse texto de Isaías, nós vemos que aponta para Cristo. Por quê? Porque Ele veio, e Ele também vai voltar, e Ele está perto para voltar. E quando nós meditamos no versículo 7, deixa o ímpio os seus caminhos maus. E quando nós vamos para a Sagrada Escritura, Provérbios capítulo 14, versículo 12, a Sagrada Escritura vai dizer: há caminho que para o homem é reto, mas o fim dele é a morte. Então, quando nós meditamos nesse provérbio a qual Salomão descreveu, eu me aprofundo e medito, porque muitas pessoas elas pensam que estão num caminho reto, num caminho justo, mas na verdade elas estão em um caminho que está conduzindo ela à morte. Fez-me lembrar que quando eu estava andando com um rapaz, eu peguei o freio com ele, e daí ele conversando, falando sobre o seu casamento. Quando a gente estava conversando, uma mulher ligou para ele, e ela disse: amor, você pode passar aqui em casa para pegar as coisas da minha amiga, porque ele fazia frete. E ele tentou enrolar aquela mulher, mas aquela mulher eu pensava que era a mulher dele, mas não era. Ele tinha uma mulher que ele era casado há 14 anos. E
E daí aquela mulher que estava ligando para ele era uma amante dele. E quando eu se aprofundando, eu me lembrei desse texto. Aí ele olhou para mim, aí eu perguntei a ele e disse: é tua mulher? Ele disse: não. É uma conhecida. Eu fiz o frete para ela e às vezes eu tenho uma relação com ela. Aí eu disse para ele, olhei para ele e disse: há caminho que para o homem parece ser reto, mas o fim dele é a morte. Eu olhei para ele e disse: o lábio, as palavras da mulher são doces, mas o fim dela é amargo. E quando nós aprofundamos nesse texto, deixa o homem ímpio o seu caminho. Quando nós era ímpio, nós fazíamos coisa errada, nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus. E nós não estávamos nem aí que esse caminho levasse nós para a morte. Nós ignorávamos. Mas hoje você invoca o nome de Deus. Hoje você busca a Deus. Hoje você não está no caminho que você estava antes, no caminho dos ímpios. Hoje você está no caminho certo. E quando nós nos aprofundamos no caminho, nós vemos o quê? Provérbio ele diz que há caminho para o homem, parece reto, mas que ele é morte. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, porque este caminho de pecado levará à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Senhor. Então, se esse caminho de pecado não leva à morte, é melhor nós se afastar desse caminho. É melhor a gente deixar ele de lado. Mas no versículo 7, e o homem maligno dos seus pensamentos, mas se converter ao Senhor, que se compadecerá dele e tornar ao nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos o quê? Mas se o ímpio se arrepender de seus maus caminhos, Deus é fiel para lhe perdoar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Para nos perdoar o nosso pecado, nos purificar de toda injustiça. Então, se o ímpio, ele confessar o seu pecado, se o homem com seus pensamentos malignos confessar os seus pecados, Deus é fiel para lhe perdoar. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus ele é justo e é fiel para nos perdoar. E quando nós se aprofundamos nesse texto, nós vemos que Deus ele é tão maravilhoso e tão bondoso que o seu povo pecou, mas ele não largou o seu povo de mão. Por quê? Porque se o povo voltasse para Deus com o coração aquebrantado, com um coração sincero, Deus ele é fiel para lhe perdoar. E quando nós aprofundamos no versículo 7, nós vemos Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar. Como exemplo, o homem paralítico, em Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 6. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas disse entre si: ele blasfema. Quando nós meditamos em Mateus capítulo 9, nós vimos o quê? Que quando Jesus estava em Cafarnaum, em sua casa, a multidão cercava. Não havia canto ali para alguém entrar onde Jesus estava. Jesus estava dentro da casa, mas a casa estava tão cheia de pessoas, porque aquelas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a doutrina que Cristo trazia. Uma doutrina verdadeira, não a doutrina dos fariseus e nem do escriba.
E quando aquela multidão está ali dentro daquela casa, havia muitas pessoas enfermas, havia pessoas doentes, mas também havia um paralítico e estava deitado sobre uma cama, sobre um leito. E ali, acredito eu que aqueles amigos daquele paralítico pegaram eles na quatro ponta e levaram ele até Jesus. E quando nós meditamos e se aprofundamos, nós vemos que não tinha canto, não tinha como ele chegar até Jesus, porque ele estava no meio da casa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e foram por cima do telhado, destelharam o telhado e desceu o paralítico sobre a sua cama até Jesus. E quando Jesus veio a fé dele, Jesus disse: filho, tem de bom ânimo. Jesus quer dizer o que com isso? Que eu e você, nós devemos ter de bom ânimo, porque Ele perdoou os nossos pecados. Jesus, Ele quer dizer que nesse mundo nós teremos aflição. Aquele que leva a palavra, aquele que vive a palavra, ele vai ter aflição, ele vai ter medo de angústia, mas tem bom ânimo. Então, quando nós meditamos, aprofundamos, os espíritas tomam a paz e dizem: está praticando. Aos olhos físicos, nós diríamos: só Deus pode perdoar o pecado. E este homem está dizendo que este paralítico os seus pecados estão perdoados. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, e disse: por que pensais mal ao vosso coração? Pois esse é mais fácil dizer ao paralítico: perdoa-te os teus pecados, ou levanta-te e anda. Quando nós vemos o versículo 5, Jesus ele diz: que é mais fácil dizer perdoai os teus pecados, ou dizer levanta e anda? O mais fácil é dizer perdoai os teus pecados, porque um rapaz com o corpo, com os pés paralisados, que poderia operar aquele milagre para que ele viesse andar? Mas quem estava ali era o Filho do Deus Altíssimo, Jesus. Ele poderia curar. Então Jesus, ele vai chegar e vai dizer: ora, para que saiba que o Filho do Homem tem até a autoridade para perdoar pecado. Então disse o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, quando nós vimos e meditamos nesse texto, Jesus tem o quê? Autoridade, não só no céu, mas na terra. Por quê? Porque Deus, o seu Pai, lhe deu autoridade para perdoar pecado. E quando o ímpio ele se converter, o homem mau se converter dos seus maus caminhos, Deus vai se compadecer dele. E quando nós vimos o verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Então nós aprofundamos no versículo 8 de Isaías. Nós vemos que os pensamentos de Deus não é o mesmo pensamento de nós. Nosso pensamento ele é ilimitado, ele chega até só um limite. Mas os pensamentos de Deus não têm limite. Os pensamentos de Deus são infinitos. Deus chama as coisas que não são criadas como já se fosse criada. Então, o que Deus tem para mim e para você é algo maior. É algo maior e melhor do que você imagina. E o que Deus tem para nós? O que Deus tem para nós é vida eterna.
pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, o meu caminho, diz o Senhor. Nós vemos que em Mateus capítulo 7, versículo 14, os caminhos de Deus nos levará à vida, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, pouco há que encontre. Então, quando nós vemos Jesus, Ele dizendo: olha, há um caminho que leva à vida, há uma porta que leva à vida, e este caminho e esta porta não poucos que encontram. E quando nós aprofundamos, Jesus diz o quê? Que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a verdade. E quando nós olhamos para essa palavra, o que Deus tem para a gente é muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. O caminho de Deus é muito maior, porque nós caminhamos em busca das coisas materiais, das coisas terrenas. Jesus disse que busque primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós pensamos que quando nós morremos, nós não iremos levar nada se não ser nossas obras. As nossas obras nós iremos levar. Tudo que nós trilhamos aqui, tudo que nós fazemos aqui, nós iremos levar. Se nós voltamos atrás nos caminhos que nós andamos, era caminho para a morte, era caminho para a condenação eterna, mas você encontrou o caminho verdadeiro, o caminho de vida. Você creu naquele que me amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Ele te ofereceu vida eterna. E para nós seguir esse caminho, a qual Deus tem para nós, que não é um caminho como nós imaginamos, não é o nosso caminho, mas o caminho de Deus, é necessário nós deixar algumas coisas, é necessário nós renunciar. Foi isso que Jesus disse em Marcos capítulo 8, versículo 32, versículo 34 e 35. Chamando assim a multidão e os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser perder a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim do Evangelho, esse se salvará. Então, se nós perdemos a nossa vida por amor ao Evangelho, nós iremos encontrar a vida em Cristo. Ele disse que é a vida. Por quê? Porque se nós morremos por amor ao Evangelho. Nós morremos por amor a Cristo. Nós não negamos, nós renunciamos o nosso eu, as nossas vontades. Quando nós olhamos para esse texto, é Deus prometendo, é Deus dizendo: olha, os meus pensamentos não é o vosso pensamento. Assim como a terra é alta, assim são meus caminhos. E quando nós olhamos esse texto e meditamos nele, nós vemos isso. Os pensamentos de Deus são muito maiores. E quando nós caminhamos com Deus, as coisas começam a mudar. Aquilo que não dava certo, começa a dar certo. Aquilo que você semeava, você não conseguia colher com prosperidade, mas agora quando você semeia, você colhe com prosperidade. Por quê? Porque Deus, Ele está abrindo
abençoando aonde você está colocando a mão. Por quê? Porque há uma promessa sobre a sua vida. Há uma promessa sobre você. E você fica sem entender. Por quê? Porque você já pecou, você já errou, mas você se arrependeu dos seus pecados. Então Deus, Ele é justo e é fiel para nos perdoar. Então, se nós seguirmos esse caminho, nós iremos ter o quê? Nós iremos ter vida, nós iremos ter paz, nós iremos ter alegria. Nós não iremos ficar tão preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, mas nós iremos focar na vida eterna. Nós iremos não juntar tesouro aqui na terra, mas nós iremos em busca do verdadeiro tesouro que está em Cristo, que está em Deus. Porque se nós juntamos tesouro aqui na terra, ele irá enferrujar. O ladrão virá e minará, mas o tesouro que está dentro de você, ninguém pode roubar. Então, se nós buscamos esse tesouro que é em Cristo, e um dos maiores tesouros é a vida eterna. A Bíblia ela fala o seguinte: que mesmo se eu curasse, mesmo se eu ganhasse milhares de almas, mesmo que eu fosse um cara mais feliz do mundo, mesmo que eu tivesse o melhor trabalho, o melhor salário, mesmo que eu fizesse prodígio e maravilha no nome de Cristo, mas se eu não tivesse meu nome escrito no livro da vida, não há alegria. Tudo que você fez foi em vão. Então, o que eu e você devemos ter é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Por quê? Porque quando nós chegarmos naquele dia, no juízo final, aí Deus vai buscar o seu currículo. É como uma empresa. Você não vai na empresa enviar o seu currículo e lá está escrito: sou bom nisso, eu tenho uma profissão, sou desse jeito. É a mesma coisa lá no céu. Vai estar tudo escrito, tudo que você fez aqui na terra, todas as suas obras, desde o início onde você errou, até o final, onde você se consertou e se reconciliou com Deus por intermédio de Cristo, por intermédio da graça. Mas vai estar tudo lá escrito, nada vai passar. Desde quando você nasceu até o dia que você partiu da terra. E esse dia está chegando. Por isso que Isaías está dizendo: busque o Senhor enquanto se pode achar, e volte enquanto está está cada vez mais perto. Jesus vai voltar. Nós vemos que dentro da igreja em si, nem todo mundo vai subir. Alguém vai ter que ficar. Por quê? Porque Jesus disse: vai estar dois no campo, um vai subir, outro vai ficar. Aí está um casal na cama deitado, um vai ficar e o outro vai subir. Vai estar no caminho andando, conversando, um vai subir e outro vai ficar. Mas Deus, Ele não vai tardar na sua palavra, Ele vai cumprir. Porque Ele é zeloso para cumprir a sua palavra. Então, as promessas que Deus tem em sua vida, não tem homem que pare, não tem mulher que pare, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir na sua vida. Então, o que Deus prometeu a gente foi vida eterna. Por quê? Porque aquilo que Deus fala na sua palavra, ela não sai, ela até sai, mas ela não volta vazia. Ela tem um poder no mundo espiritual. Você não pode contemplar com os olhos físicos, mas tudo já está construído no mundo espiritual. Por intermédio de quem?
intermédio de Cristo, por intermédio de Deus. Então, quando nós olhamos Isaías profetizando para o povo, que o povo teria que deixar os seus caminhos maus, seus pensamentos maus, para converter ao Senhor, isso é para nós. Nós precisamos deixar o caminho mau, nós precisamos deixar o caminho da mentira, nós precisamos deixar o caminho da avareza, nós precisamos deixar se converter a Deus, tomar sobre nós nossa cruz e seguir as pisadas de Cristo, caminhar com o Senhor. Por quê? Porque se nós caminhamos com Deus, nós iremos obter vitória. Eu nunca vi Deus perder uma guerra. Até quando um reino ele luta com outro reino, Deus vence. Mesmo que um reino perca, Deus vence. Deus nunca perdeu uma batalha para ninguém, porque Ele é o Criador dos céus e o Criador da terra. É Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que manda, é Ele que desmanda. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Quem é que vai contender contra Deus? Quem é o homem para contender contra Deus? Quem é que vai subir lá no céu e vai tomar o poder de Deus? Porque um tentou, mas foi lançado na terra. Jesus disse: e eu vi Satanás cair como um raio. Então aqueles que se levantaram contra Deus vai ser abatido. E se você caminhar crendo no Senhor, pode ter certeza que vai ter vida na sua vida. Você vai encontrar vida. Amém, meus irmãos? Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Deus tem nos dado a oportunidade de buscarmos, enquanto podemos, achar o Senhor. Vamos orar. Sei que você tem pedido aí de oração. Eu agradeço e louvo a Deus por cada resposta de oração que Ele tem nos dado. A nossa confiança está baseada no Senhor. Vamos agradecer a Ele e apresentar as petições. Senhor Deus, graças nós te damos nessa manhã. Eu te louvo, meu Deus, pelos louvores que foram entoados, por cada vida que passou por estas portas. Muitas vezes, Pai, passamos pelas portas da tua casa, aflitos, angustiados, enfermos, mas o Senhor, Pai, é a nossa força. E nessa manhã, Pai, eu peço que o Senhor visite cada estrutura, Senhor. Visita a estrutura física dos teus céus, cada enfermidade, Senhor. Visita este corpo que se encontra enfermo agora. Onde se encontra uma dor, meu Pai, visita com cura. O Senhor, meu Deus, é aquele que renova, que restaura. Nós, meu Pai, apresentamos a Ti cada enfermo, Senhor. Aqueles que se encontram na Tua casa, aqueles, meu Deus, que foram pedindo oração. Alcança essas vidas conforme o Teu querer, a Tua vontade. Porque é o Senhor que cura, Pai, é o Senhor que muda a circunstância, que muda a história, muda o quadro, a situação. Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. É esse Deus que buscamos nessa manhã. Eu te apresento o caderno de oração. Visita as petições, Pai, cada nome escrito nesse caderno. Que o Senhor visite agora com o teu poder os pedidos de cura, de salvação, de libertação. Alcança cada vida, Pai, nessa manhã. Eu te peço por este azeite de nomes também de pessoas, o qual, meu Deus, nós colocamos aqui acreditando no que o Senhor pode fazer.
Eu te peço por este azeite, Pai, da campanha. Meu Deus, é a segunda semana, Senhor. Entramos para a terceira e eu te peço, visita desde já este azeite. Meu Deus, o Senhor conhece cada lágrima, Senhor, cada jejum. O Senhor sabe, meu Deus, como se encontra esse azeite, porque é através do jejum e das nossas orações. Que o Senhor, meu Deus, nos consagre, que o Senhor receba cada azeite, que onde este azeite for colocado, ingerido, Pai, o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. A tua mão vá e esteja estendida sobre a cada um que vai usar este azeite. Visita a fé nesta manhã, Pai. Eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço por cada vida. Eu te apresento, encerrando esta oração, o círculo de oração, onde esta consagração, Pai, é o início do círculo de oração. E que assim, Pai, o Senhor visite aquele que vai dirigir, aquele que vai pregar, o departamento, coluna de Betel, visita as tuas filhas agora, vai tirando todo empecilho, todo atrapalho, que possamos estar aqui à noite, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te dou graças e a igreja em concordância. Amém. O Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti Ele levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Que Deus de Abraão, de Isaac e de Israel habite no meu e no teu coração, e a igreja diz amém. Temos um ciclo de oração. Você é bem-vindo a este lugar. Que Deus abençoe a todos. Aleluia.